Vamos falar um pouco sobre reguladores autossintonizados, né? Esse tipo de regulador é chamado de STR, Self-Tuning Regulator. O controlador é baseado na ideia de separar a estimação de parâmetros desconhecidos do sistema sob controle em relação ao projeto controlador. Então ele possui dois loops, um loop interno que envolve a planta com os parâmetros desconhecidos e um controlador realimentado com parâmetros ajustados. Um loop externo no qual é usado os parâmetros desconhecidos e é composto de um estimador recursivo e um bloco denominado projeto controlador. Então às vezes você usa o estimador, às vezes não usa, quando você tem certeza dos seus parâmetros. Isso é uma ideia geral, né? Então está aqui o diagrama de bloco do STR, né? Você pode fazer essa estimação offline também, né? Aí quando faz a estimação offline, você trabalha de acordo com o princípio da certeza da estimação e faz seu controlador. Bom, então, caso você trabalhe com parâmetros conhecidos, lógico que você fez essa determinação dos parâmetros offline, como eu acabo de dizer, e aí a gente vai trabalhar com determinados projetos, tais como variância mínima, alocação de polos, seguidor de modelo, etc. Então a gente vai trabalhar basicamente nessa aula aqui com esse tipo de controlador, variância mínima. Quer dizer, a gente já fez uma estimação offline, nós temos os valores dos parâmetros, né? Então a gente vai trabalhar dentro do princípio da certeza, né? Da estimação, e aí a gente vai trabalhar com variância mínima. Se você tem certeza, então aí você vai ter que usar um estimador recursivo, né? Que vai trabalhar online, tá bom? Então a cada passo você recalcula a lei de controle. Nessa estimação de parâmetros, a gente pode trabalhar com mínimos quadrados recursivos, inclusive tem um vídeo aula aqui no YouTube que eu já disponibilizei a respeito desse método. Tem a probabilidade máxima e o filtro de calma estendido. Só para recordar, então, um controlador baseado na estimação de mínimos quadrados do tipo DD-Bit foi descrito em 58. Veja que a tecnologia já está bastante antiga, né? E aqui Aston e o item Mark, ele aplicou a estimação dos estados dos mínimos quadrados no problema de controle por variância mínima, que é isso aí que a gente vai olhar. Aqui tem só uma observação, né? Às vezes a gente encontra na literatura essa expressão controle implícito e explícito. Então, quando a planta é estimada explicitamente, o controle é explícito. Esse controlador precisa a cada passo implementar o projeto controlador. Se o modelo da planta for reparametrizado em termos dos parâmetros do controlador, de modo que o modelo da planta possa ser expresso em termos dos parâmetros do controlador, trata-se de controle implícito. Então isso aí merece depois uma aula para explicar um pouco melhor. Isso fica só como uma definição, né? Controlador com estrutura explícita. Então, como é que você vai fazer os passos? Estima os parâmetros do modelo mediante o algoritmo de identificação recursiva, por exemplo, né? Calcula os parâmetros do controlador e calcula o sinal do controle e aplica. Então está aqui uma configuração genérica de um regulador controlador autoajustável. Aqui está o controlador, a referência, você faz a identificação online e offline e parametriza aqui seu controlador. Aqui essa identificação junto com um comportamento desejado da planta, você vai fazer seu cálculo do controlador. Você pode trabalhar com controladores determinísticos ou utilizando modelos estocásticos, né? Nos controladores STR se supõe que os processos são determinísticos. Vamos supor que eu trabalhe nesse tipo de controlador determinístico, a gente supõe que o processo também é determinístico. Então a gente não vai considerar as perturbações estocásticas no sistema.
Nesse caso, considera-se que as perturbações que incidem sobre o sistema são conhecidas com exatidão e o índice de atuação se dá em função de umas especificações que devem ser obedecidas pelo sistema. Por exemplo, tempo de subida e de estabelecimento. Pode também ser usada a técnica de alocação de polos. E também você pode trabalhar com tratamento estocástico, também são considerados processos estocásticos. Nesse caso é comum que a estrutura escolhida para o modelo da planta seja do tipo Armax. Vamos falar um pouco agora, vamos focar a nossa atenção no controlador por mínima variância. Esse é do tipo regulador ótimo, cujo objetivo é reduzir os efeitos das perturbações sobre a saída, com a minimização da variância do sinal de saída. Então o que a gente vai ter? Pega a variância do sinal, certo? De saída, certo? E busca o que? A minimização. Esse é todo o truque do controlador de mínima variância. A gente vai obter a mínima variância, como o nome está dizendo. O sinal de controle se aplica no instante K, quer dizer, a gente vai trabalhar, obter o sinal U de K, né, no instante K, e a gente calcula esse U de K como uma função de U de K menos 1, quer dizer, o valor passado, até um determinado valor atrasado de NB. Além disso, leva em consideração os valores da saída, tá vendo? Presente, veja que o U de K aqui, a gente vai trabalhar o U de K, obtendo o valor da saída no mesmo instante, certo? E leva em conta também os valores passados de Y de K, até um atraso de NA. NA é o atraso da planta, do termo A da planta, né? Do denominador da planta, que a gente vai ver, e NB do numerador. Qual é o objetivo disso? É minimizar um índice J, né? Sendo E a esperança matemática. Então vamos imaginar que sendo a esperança matemática, eu vou minimizar o que? A variância. Isso aqui é o cálculo da variância, tá certo? Então, o J, que é a minha função de custo, é o valor esperado da minha variância. Como eu quero minimizar o J, eu estou minimizando a variância. Então, eu estou obtendo um controlador por mínima variância. Bem, então vamos lá. Vamos ver o seguinte. A minha expressão geral de uma planta é A, o polinômio A, tá vendo? Em Z-1 multiplicado por Y de K mais D, quer dizer, o atraso da planta, aqui está considerando, né? É igual a B, o polinômio B, multiplicado pelo sinal de controle do tempo K, mais C, o outro polinômio C, aplicado no sinal de controle B de K mais D. Esse aqui é o nosso polinômio A, que é um polinômio monômico, né? Ele tem um termo 1, mais o restante até um expoente NA. Aqui é o polinômio B, que não é monômico, né? Que a gente está considerando aqui, ó, não é monômico, porque não tem um termo independente, né? E tem um valor de expoente NB. E aqui um C. O C é um polinômio monômico que tem um expoente máximo NC, quer dizer, vai atrasado até NC, tá bom? Então, isso daqui é o polinômio que vai filtrar a perturbação. Uma perturbação existe, V de K mais D, tá certo? Essa perturbação aqui é um ruído branco, que tem uma média 0, né? A esperança matemática desse ruído é igual a 0 e ele tem uma certa variância, tá? Então, você filtra através do polinômio C e a sua planta leva em conta o polinômio B vezes a entrada mais a perturbação filtrada. Vamos começar a nossa análise fazendo da seguinte forma. A gente pega esse valor aqui, C, e vamos dividir por A. O método diz dessa forma: a gente pega C, divide por A e obtém um valor, certo? Aqui
um valor mais um resto, né? Veja, um polinômio C dividido por A vai dar o valor, você obtém esse valor aqui, f, mais o resto, certo? Qual é a condição que a gente trabalha? É que f seja um polinômio com o tempo de atraso, o tempo máximo dele de atraso das partes que vão se atrasar, do tempo de atraso é d. D é o atraso da planta, tá bom? Aqui esse D é o atraso da planta. E esse G fica, aliás, antes disso, né? O F é um polinômio tipo monômico, quer dizer, ele começa com 1 e vai até D, que é o valor do atraso da planta. E o G não é um polinômio também, que ele não tem ele tem um valor constante aqui e vai até o atraso, NA menos 1. NA é o valor do polinômio em A. Muito bem, então, se eu faço, então, C é igual a isso aqui, eu vou pegar isso aqui, né, tá bom? E colocar, ó, C sobre A, se eu dividir essa expressão por A, né, então aqui vai ficar C sobre A, aqui vai ficar B sobre A, então B sobre A, U de K, mais C sobre A, tá vendo? Quem é C sobre A é essa parte aqui, ó. F de Z, que aí eu trago ele para cá. F de Z que multiplica V de K mais D. E essa outra parte aqui, certo? Que multiplica V de K. Por que apareceu V de K aqui? Aqui é V de K mais D, porque aqui é Z elevado a menos D mais 1. Então esse menos D aqui vai eliminar com esse mais D e vai ficar só Z elevado a menos 1. Tá bom? Bom, então ficamos com essa expressão aqui. Y de K mais D é igual a B sobre A, U de K mais F de Z a menos 1, aplicado no tempo V de K mais D, na perturbação no tempo V de K mais D, mais essa parte aqui. Vamos seguindo. Aqui está a repetição, né, que a gente acaba de fazer. Esse termo aqui, Z elevado a menos 1, G de Z menos 1 sobre A de Z, V de K, representa o efeito das perturbações no instante K. Só uma observação. Então, se eu divido, vamos pegar o C, que era igual a A vezes F mais o polinômio restante, vamos dividir por C, ó, tá bom? Aí fica 1 é igual a AF sobre Z mais Z elevado a menos D mais 1 G de Z sobre C. Então, daqui eu tiro que esse fator aqui, isso aqui, né? Isolo daqui, certo? É igual a 1 menos essa parte aqui. Vamos guardar esse termo. Deixar ele guardado. Que eu agora já sei que a F sobre Z é igual a esse valor. Então vamos evoluir. Segundo o modelo Armax, diz o seguinte: A sobre A vezes Y é igual a B vezes U de K, e levando em conta também o atraso, mais C vezes V, né? Então vamos eliminar o V, e aí a gente fica com essa expressão: V é igual a A sobre Z, Y de K, menos B sobre Z, Z a menos D, que é o atraso, planta aqui, U de K, tá bom? Então, então eu vou fazer o seguinte: onde tem esse V aqui, ó, eu vou colocar esse valor. Então eu vou substituir. Então fica Y de K mais D, vamos acompanhar, é igual a B sobre A, U de K, mais F, V de K mais D, né? Então aí eu trouxe esse V de K, né, que é esse valor aqui todinho,
multiplicar por essa parte, ó. Essa parte aqui já era aqui, essa parte aqui, certo? Então se já era, eu coloco ela aqui e pego o v de k, que é essa parte todinha aqui, trago ela para cá, tá bom? Trouxe para cá. Então continuando, y de k mais d igual a b sobre a, u de k mais f de z é menos 1, v de k mais d. Então repete isso aqui, como está aqui, e o de k ficou aqui, certo? E aí eu vou colocar a minha expressão aqui, o v de k. Certo? Bom, então vamos continuar aqui. Então se você fizer a colocação desse, desapareceu aqui, então se você fizer a colocação disso aqui, você vai obter, né? Você vai colocar aqui, então você vai obter essa expressão, né? B sobre A, U de K mais F de Z, B de K mais D. Essa parte aqui, G, Z elevado a menos 1, G sobre C, que multiplica Y de K, porque quando você cortou aqui, esse corta A com esse A aqui, então fica G sobre C, tá bom? Y de K menos, né, isso aqui, o A vezes o C no denominador, o G vezes o B no numerador, certo? Como eu tenho Z a menos D aqui, Z a menos 1 aqui, fica Z elevado a menos D mais 1 e U de K. Bom, ficamos com essa expressão aqui no final. Bom, então, Y de K mais D é igual a essa expressão aqui, ó, F de Z vezes V de K mais D, mais a parte do Y de K que a gente viu. Vou colocar aqui essa parte aqui, ó, isso aqui mais isso daqui, tá? E eu vou colocar o U de K em evidência. Então vamos ver onde é que está o U de K aqui, ó. Desculpa, isso aqui, esse U de K está aqui, o de K. Então vou pegar o de K e colocar esse U de K em evidência, vai ficar esse menos esse aqui, tá bom? Então vamos ver. Exatamente, ó, o de K, quando eu coloco 1 sobre A aqui e B também. Veja que era B sobre A. Vamos recordar aqui, ó, B sobre A, certo? Eu coloco A 1 sobre A e o B para fora também. B do lado direito, 1 sobre A do lado esquerdo. Então fica 1 menos GAC. 1 menos G. Aliás, o A cortou também, então fica G sobre C. E o B ficou de fora. Bom, muito bem, então a gente está com essa equação aqui. A pessoa que está assistindo pode também deduzir a parte, né? Então, bom, mas isso daqui a gente já tinha guardado esse valor, 1 menos G sobre C, ó, 1 menos Z elevado a menos D mais 1G sobre C é igual àquilo lá, ó, a F sobre Z. Então, olha lá, a gente já tinha guardado isso aqui, ó, 1 menos isso aqui é igual a F sobre Z. E aí eu vou jogar aqui, né? Pego esse valor aqui e substituo aqui, ó. É o que eu fiz, ó, nessa expressão, resultou nessa expressão y de k mais d igual a f de z v de k mais d mais z a menos 1g de z sobre c y de k mais 1 sobre a. Essa parte aqui todinha é essa, vamos colocar aqui b u de k, tá bom? Então significa dizer que
y de k mais d igual a f de z a menos 1, v de k mais d, mais essa parte aqui eu mantenho, tá? Esse a corta com esse a, fica f b sobre z u de k. Bom, agora vamos calcular. Agora que a gente tem o y de k mais d, certo? Agora a gente já pode calcular a variância do sinal. O sinal é esse. Então vamos calcular a variância, porque a gente colocou o sinal em relação ao ruído, em relação à saída e em relação à entrada, u de k. Agora eu vou colocar isso daqui, certo? Ao quadrado, que aí a gente vai obter a variância. E saber qual o u que vai minimizar essa variância. É o que a gente vai fazer, ó, colocando y ao quadrado, calculando a esperança matemática, a gente tem o seguinte: o primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado. Veja que eu estou considerando o primeiro termo esse, ó. Isso é o primeiro termo, e isso aqui tudinho é o meu segundo termo. Então, o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Está aqui o primeiro vezes o segundo, tá bom? Isso aqui eu quero que se torne zero. Ora, vamos analisar direitinho aqui o seguinte. Isso daqui, nesse termo aqui é um ruído branco. Como é um ruído branco, a esperança matemática dele é igual a zero. Então esse termo aqui, apesar de que está multiplicando u de k, mas aí ele invalida, porque isso aqui tudo fica zero por causa do ruído branco. A gente está trabalhando com a esperança matemática, vai dar igual a zero. Esse termo aqui não envolve o u, então nada disso vai interferir na gente para calcular o valor de u. O que a gente tem mais? Isso daqui também, porque isso aqui é um ruído branco, a esperança matemática do ruído é igual a zero, multiplicado por f vai dar zero também, nada disso também vai interessar. O que é que vai ficar sobrando é isso aqui. Então, levando em conta que a esperança matemática desse termo é igual a zero, o de k vai ficar assim, ó. Eu vou pegar essa expressão e colocar aqui igual a zero. Portanto, eu tenho u de k igual a esse valor. Pronto, obtenho o de k, que vai fazer com que a variância seja mínima, que está aqui. Vamos considerar um exemplo, né? Considerar aqui esse exemplo, considere essa equação, certo? A nossa equação que a gente já tinha. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, vamos lá. Considerando aquela equação que a gente já tinha, y sobre u é igual a 0,1z a menos 2, 1 menos 0,9z a menos 1. Quem é A? A é o denominador, está aqui. Quem é B? É o numerador, 0,1z a menos 1. Observe que isso daqui, se eu considerar B, que é igual a 0,1z a menos 1, eu tenho que considerar um z elevado a menos d, ó. Então d é igual a 1. Tá bom? Então fica z elevado a menos 1 vezes 0,1 z elevado a menos 1, que dá esse valor aqui. Vamos considerar c igual a 1. Então se eu dividir 1 por a, que é o que eu vou procurar, ó, dividindo 1 por a, c por a, é o que a gente tinha já falado, vai dar um f mais z elevado a menos d, né? d é igual a 1, multiplicado por um g. Se eu dividir 1 por a, eu vou obter essa expressão, ó. Isso aqui, certo? Essa parte, mais essa aqui. Então essa parte aqui é o meu f, e essa parte aqui é o meu g. Veja, o meu g é isso aqui, ó, porque eu vou, veja que na minha fórmula é z elevado a menos 1 vezes g, menos 1 mais d. D é igual a 1
Então é z elevado a menos 2, tá vendo? Então z elevado a menos 2 vezes 0,81. Então 0,81 é o próprio g. Então pronto, eu estou com f, eu estou com g, tá bom? E agora eu posso formar meu controle, g e f. O b eu tenho da planta, então é só colocar o u de k. O de k vai ser igual a menos z elevado a menos 1, aqui ó, menos z elevado a menos 1, g, que é o 0,81, dividido por f, que é igual a isso aqui, multiplicado por quem? Por b, que é isso aqui, tá bom? Então, fazendo essa operação aqui, vai ficar 0,1 z elevado a menos 1 mais 0,09 vezes z elevado a menos 2, né? Colocando em termos de equação de diferença, eu tenho aqui o 0,1 u de k menos 1 mais 0,09 u de k menos 2 é igual a menos 0,81 y de k menos 1. Então, u de k menos 1, e isso aqui tem um pequeno erro, isso aqui é u de z, viu pessoal? Então desconsidere isso aqui e desconsidere isso aqui também, a equação formal que a gente conhece aqui, considerando isso aqui. Então u de z é igual a isso aqui, né? Vezes y de z, certo? Então colocando em termos de tempo discreto, dá essa equação aqui, e finalmente eu tenho u de k é igual a menos 8,1 y de k menos 0,9 u de k menos 1. Vamos fazer um script no Scilab. Eu fiz aqui o script no Scilab, colocando tanto a planta, isso é um regulador, que eu vou começar com o valor de 1, né, na planta. E vamos ver o comportamento da planta sem o controlador de mínima variância e com o controlador de mínima variância. Quando eu faço esse script aqui, você nota que isso aqui é o controlador. A saída da planta, ele iria morrer aqui. E aqui, de mínima variância, ele é muito mais rápido ele voltar para zero. Pois é, pessoal, então é isso aí. Eu espero ter contribuído novamente com a disseminação do aprendizado.